Isso, exatamente. Essa provinha. Mas provinha fácil aí. Eu vou montar ela essa semana. Aí eu já vou transmitindo para vocês as informações. Mas assim, o que a gente vai... Boa noite, Bruno, tudo bem? O que a gente vai combinar hoje, comentar hoje, além da matéria, né, que eu pretendo encerrá-la hoje, sobre a prova. Essa prova, ela vai ser online, vocês vão receber, na verdade, eu vou colocar o link da prova para vocês lá na unidade 1, na primeira sessão, no pós-aula. E quando que vai ser permitido iniciar essa prova? Na segunda-feira da semana que vem, e vocês vão ter de segunda às 19 horas até terça às 19 horas para fazer essa prova, tá? O que acontece é assim, você entrou, você tem que ir do início ao fim e terminar. Você não pode, você só consegue acessar uma vez, né? Por exemplo, ou melhor, você acessa quantas vezes você quiser dentro desse período, não tem problema. Mas o problema é que a primeira vez que você acessa, ela é enviada. Então, se você deixar exercício sem fazer, alguma questão sem fazer, você é como se você não tivesse feito, não conta ponto nenhum para você, tá? São 9 questões, eu acho, 9 ou 10. Todas obrigatórias, tem teste e tem dissertativa também. Então, daí, esse semestre, né, não vai ser aquele provão que a gente faz normalmente. Vocês vão fazer, cada disciplina vai ter a sua própria avaliação, né? Não vai ser aquela prova integrada com todas as disciplinas juntas. O que eu aconselho vocês é, além desse material que a gente está tendo aqui, né, de slide, de aula, estudar também pelo livro, né? Porque dá uma lida no livro, porque tem bastante informação lá, e eu estou usando o livro também como fonte de pesquisa para eu montar as questões da disciplina, tudo bem? Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho de novo, quando tiver mais gente. Em relação às aulas anteriores, vocês têm alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilão? Não, senhor, tá tudo tranquilo. Tranquilo? Como vai ser o procedimento dessa prova? Eu não sei se o Ronaldo já chegou a enviar para vocês, mas o negócio é o seguinte: semana que vem eu vou estar aqui, né? Vou estar conectado numa sala, só que não nessa sala que a gente está agora. O Ronaldo vai enviar um outro link de uma outra sala para vocês, que vamos estar 2 professores de plantão para auxiliar vocês na localização de acesso da prova. Interpretação da prova, dúvida, qualquer coisa, não vai ser permitido a gente fazer. Então, por exemplo, você virar e falar assim, professor, tem uma questão aqui que está dando dupla interpretação, eu estou com dúvida, você pode tirar dúvida? Não, não posso, mesmo sendo a minha prova, tá? Se tiver algum problema desse, que vocês tiverem dúvida e tal, isso vai ser... vocês pedem depois uma revisão, assim, porque no momento da prova a gente não pode fazer isso. Porque, por exemplo, na segunda-feira, estaremos eu e o Rasquinha nesse atendimento de plantão, atendendo todos os alunos da educação física, de todos os semestres, né, em relação a todas as provas que eles vão estar fazendo. Então, eu não vou ter como parar esse atendimento para atender vocês, por exemplo, que é da disciplina que eu dou aula, né? É por isso que eu já estou avisando antes, tá? Tranquilo? Silêncio, pai, no ar. Tranquilo. Então tá bom, então. Bom, estamos
6 pessoas. Podemos começar para dar tempo da gente ir até o final. E aí quem vai chegando depois entra no embalo da galera. Tudo bem? Olha o Yuri chegando aí. Senhor, o Yuri tinha falado que tava esperando só aceitar. Ué, mas eu já aceitei. Aceitou? Ah, É que a agora hora que foi. aparece aqui para mim, eu já aceito. Eu não sei por que está acontecendo esse negócio de ter que aceitar. Nunca foi assim. Frescura, né? Fica atrapalhando, né? Nas outras vocês entravam direto, mas não tem problema. O problema é que assim, eu vou começar a compartilhar a tela com vocês, mas em alguns momentos eu vou voltar aqui para ver se tem alguém querendo entrar, tudo bem? Fazer o seguinte. Quem é o representante dessa turma? Quem é o representante da turma? David. É o David. Oi? É o David. David. Tá, então vamos fazer o seguinte: alguém faz um favor para mim. Manda uma mensagem para ele. O problema é que se ele não vier é uma zica. Manda uma mensagem no grupo e fala assim: ó, quem for entrar atrasado, eu vou começar com a matéria agora. Quem for entrar atrasado, mandar no grupo que está esperando a minha autorização e um de vocês me avisa para eu parar de compartilhar a tela e voltar aqui para aceitar a pessoa, tudo bem? Tá bom. Combinadinho? Muito obrigado. Ó, esqueci de falar, a gente já está gravando, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente começa. Muita hora nessa calma. Tudo certo? Tudo. Então, vamos lá. Olha lá. Quando a gente começa a falar realmente dos esportes, né, adaptados, a gente começa a entender, né, que essa experiência de proporcionar a prática esportiva para o deficiente, ela é uma coisa que nasceu, né, que surgiu, na verdade, com a ideia de suprir a necessidade dessas pessoas. Então, o primeiro, né, fenômeno aí foi a ideia de fazer o trabalho de reabilitação, né, de recuperação de soldados de guerra e tudo mais. Só que depois isso foi crescendo de uma forma que começou a atender as pessoas, não só pensando nessa reabilitação, mas também proporcionando para eles, né, a melhora de autoestima, a recolocação ou a reinserção na sociedade, e para alguns virou até profissão, porque a gente tem atletas profissionais que são deficientes. Então, existe aí uma mudança, né, que foi, e nem sempre ela é bem entendida, né? Tem gente que até hoje usa o termo errado. O termo agora não é mais paraolímpicos, né? É paralímpicos. Então tem aí uma regra da língua portuguesa e tal que não permitia o paraolímpicos e tal, sei lá, mas isso aí depois vocês podem ver. O que importa aqui? Que quando a gente fala dos Jogos Paralímpicos, a gente tem uma classificação e uma divisão, né, dos atletas e das modalidades por categorias de acordo com a mobilidade funcional dessas pessoas. Então, a mobilidade, né, que é o principal critério para essa classificação funcional. E o que acontece? Quem faz essa classificação funcional dos atletas, né? São médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física que têm a habilitação, a autorização, a chancela do Comitê Paralímpico Internacional para fazer isso. Ah, mas o meu médico lá e tal, que me acompanha, ele mandou um laudo. Beleza, seu laudo vai ser aceito, mas para você ser classificado
dentro de uma determinada categoria, só depois que passar por esse exame do próprio Comitê Paralímpico. Tudo bem? Aí, a gente entra com algumas classificações, né, que a gente vai ver assim, ó. O Comitê Paralímpico Internacional, né, são 5 categorias de deficiência de participação em competição. Então, eu tenho pessoal que tem paralisia cerebral, deficientes visuais, atletas cadeirantes, né, que usam cadeiras de roda, os amputados e os outros. Então, essas 4 primeiras, elas têm as próprias adaptações, as próprias classificações, e de acordo com essa mobilidade, de acordo com essa classificação funcional que é feita pelo comitê, cada um deles entra em uma determinada categoria. Esses outros, né, são divididos, são outras categorias que normalmente não coincide com essas 4 primeiras. Por exemplo, anão. Quem tem nanismo é considerado, vai poder participar das competições paralímpicas, mas dentro da categoria deles, ok? Aí, a gente vai fazer o seguinte, olha lá. Eu tenho... Opa, tem gente chegando. Um momentinho, já volto. Quem está aqui? Ana Paula dos Santos. Boa noite, Ana Paula. Seja bem-vinda. Eu tenho algumas categorias, né, de jogos e de modalidades que a gente pode ver na Paralimpíada, né, no programa paralímpico. Então, eu tenho atletismo, basquete, bocha, ciclismo, futebol de 5, esgrima, goalball, futebol de 7, halterofilismo, hipismo, judô e natação. Além, né, da canoagem, do remo, do rugby, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlon, vela, vôlei sentado. Aqui eu tenho todas, né, as modalidades que foram atendidas ou oferecidas, né, na última Olimpíada. Eu preciso saber todas elas, professor? Não. Souber aí, tipo, 70% já tá bom. Vai cair na prova? Não, isso aqui não vai cair porque é um negócio altamente específico, mas é bom que a gente saiba o que a gente vai trabalhar, né? Ô, Luiz, Oi! vou fazer uma pergunta aqui, na verdade é duas. Primeiro, para determinada modalidade paralímpica, existe algum tipo de exame de doping ou não? O exame de doping ele é presente na Paralimpíada, normalmente no mesmo esquema que é para os normais, vamos dizer assim, né? Os 3 primeiros normalmente passam, né? Por exemplo, atletismo. Os 3 primeiros obrigatoriamente vão fazer o exame. Para as modalidades que são coletivas, são sorteados 2 ou 3 de cada equipe para fazer o exame também. A regra é a mesma e as substâncias também são as mesmas. E a outra dúvida é o seguinte, em esportes, por exemplo, de cadeirantes ou de atletas que usam próteses, existe um tipo de padronização de prótese? Porque, de repente, uma prótese pode ajudar o desempenho do atleta mais do que de outro que não tem a condição financeira de adquirir, né? Ou não? Então, na verdade, Bruno, existe um estudo e uma discussão gigantesca no Comitê Paralímpico Internacional exatamente sobre isso, né? Aquele rapaz, pô, eu não vou lembrar o nome dele agora, que foi preso lá, o corredor de 400 metros da África do Sul. Vocês lembram? Um que é amputado das 2 pernas. Não lembro o nome dele, mas eu lembro do fato. Então, ele assassinou lá a namorada e tal e foi preso, né? Mas antes dele fazer isso, eu não lembro se ele participou de uma Olimpíada ou se ele participou de um Mundial de Atletismo. E o tempo que ele fez nos 400 metros foi melhor
Foi numa Olimpíada mesmo. Os 400 metros que ele fez na Paralimpíada foi melhor do que o tempo dos 400 metros que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada dos normais. Então, daí ali ele começou a pleitear a possibilidade dele participar dentro da Olimpíada normal com a prótese. Daí começou uma briga do caramba, porque falando que a prótese ajudava, que impulsionava ele mais, ele ganhou tempo por causa daquilo e tal. E foram feitos diversos estudos em laboratórios, e assim, laboratórios renomados por cientistas altamente renomados e muito confiáveis, e eles chegaram à conclusão que a prótese não altera, né? Não dá essa diferença que todo mundo acha que ela vai dar em relação a beneficiar o atleta de melhorar o tempo dele, tá? Então, isso é muito complicado, mas normalmente, por exemplo, os corredores, eles usam os que são amputados da perna, eles usam aquela prótese que eles chamam de canguru, né? Que é aquela mola, né? E ela parece um gancho, né? Oi? Ela parece um gancho, uma alça. Isso, é essa mesmo. Né? Então, daí eles provaram lá, em todos os estudos que fizeram, que isso não beneficia o próprio atleta, entendeu? Então, aquele garoto lá da África do Sul, ele conseguiu um tempo melhor porque ele correu muito bem mesmo, ele era muito bom e ficou por isso mesmo. Tudo bem, Bruno? Perfeito. Então, tá bom. Então, galera, como a gente comentou antes, né, a ideia, né, de começar o esporte paralímpico foi aqui, né, para os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial. Só que daí o que acontece? Ele cresceu, né, de uma maneira tão espantosa que a gente começa a ter uma divulgação e uma aceitação e uma procura do esporte paralímpico no mundo todo, né? E isso fez crescer bastante as organizações, né, que comandam o esporte, então o Comitê Paralímpico Internacional, o Comitê Paralímpico Brasileiro, as federações paralímpicas, as associações de apoio às pessoas que têm deficiência, começaram a investir muito nisso e organizar o esporte como uma das formas, né, uma das possibilidades de tratamento, inclusive, para essas pessoas. Aí, o que aconteceu? Eles chegaram num momento assim, e os deficientes auditivos? Como que fica nessa brincadeira, né? Porque vocês perceberam lá na classificação do Comitê Olímpico Internacional que não se fala dos surdos, não se fala do deficiente auditivo? Eles seriam incluídos nos outros. Mas o que acontece? Na verdade, quando a gente vai pensar, né, no esporte paralímpico, quando existe uma alteração de regra, uma adaptação do esporte, ele precisa ser feito para atender a necessidade daquele deficiente ou daquele grupo de deficientes. Qual é a deficiência, além da deficiência auditiva, né? Teoricamente vai ter a pessoa. Ela não tem limitação de mobilidade por causa da deficiência auditiva, né? Então, ela não precisa alterar a dinâmica do jogo porque ela é deficiente auditiva. O que vai ser alterado é a forma de comunicação. Então, principalmente a metodologia de arbitragem, a estratégia da arbitragem não pode ser sonora como normalmente a gente usa, né? Se a gente for analisar, todos os esportes, a arbitragem usa estímulo sonoro para avisar, né? Para deixar quem está participando ciente do que está acontecendo. E quando a gente fala
do esporte para a pessoa com deficiência auditiva, isso não pode ser usado. Por quê? Porque não vai ter sentido nenhum. Então, quando a gente fala do esporte para o surdo, né, para o deficiente auditivo, eles não estão incluídos na Paralimpíada. Na verdade, os surdos eles têm um campeonato para eles, tá? A estrutura da organização deles é própria. Então, existem as Olimpíadas para os surdos, os campeonatos mundiais, as competições nacionais, regionais, tudo adaptado para eles. Por quê? Porque é uma adaptação altamente específica, né? Por exemplo, culturalmente, a gente precisa entender o seguinte, olha só, algumas modalidades, né, elas precisam de uma certa educação até para a gente assistir. Imagina o goalball, né, que é um esporte para cegos, foi criado exclusivamente para cegos, e é um esporte com bola e é jogado numa quadra. Uma das regras que não é para os atletas, mas é para quem assiste, é que durante o jogo não pode ter nenhum barulho. Porque os atletas precisam ouvir o barulho do material que é colocado dentro da bola, um guiso que é colocado dentro da bola, para que eles possam se localizar em relação à bola. A mesma coisa vai acontecer aqui com os surdos, né? Todo o estímulo visual, né, que a torcida poderia usar, né, ela fica inibida de fazer para não atrapalhar o desenvolver dos jogos. Então, as pessoas precisam começar a entender, né, como isso acontece. Então, lá, os deficientes auditivos, né, estão entre os primeiros indivíduos com algum tipo de deficiência e se inserem no meio esportivo, havendo registro de atividades desde 1870, né, lá nos Estados Unidos. As competições internacionais começaram em 1924. E agora a gente tem, né, o Comitê Internacional de Esportes para Surdo, que esse é o órgão máximo, ele seria equivalente aí ao Comitê Olímpico Internacional, né? Ele faz a organização desses esportes, né, que são exclusivamente para surdos, e atualmente tem mais de 116 países que são filiados e participam dessas competições normalmente, ok? Então, quais são, né? Eu não sei porque aquele negócio aparece antes. Se você olhar, a gente tem mais esportes, uma variedade maior de esportes para os surdos, tanto como jogos de verão como jogos de inverno, né? Do que, por exemplo, na Paralimpíada. Porque eles têm a possibilidade de mais modalidades pela adaptação para eles ter uma característica bastante peculiar, bastante específica. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Oi. Qual o critério que o comitê usa para diagnosticar que um atleta surdo é realmente 100% surdo ou um cego é 100% cego? Então, essa classificação ela é feita por um pessoal treinado pelo comitê, são exames clínicos, né? Então tem médico, fisioterapeuta, profissional de educação física, é uma equipe multidisciplinar que faz isso. É levado em consideração os relatórios que são dados pelos médicos, né, que acompanham esses deficientes no decorrer da vida, mas de 2 em 2 anos, todos os atletas profissionais eles passam por uma reclassificação.
ou de 2 em 2 anos, ou antes de Mundial e antes de Jogos Olímpicos, né? Quando a gente fala antes de Mundial e antes de Jogos Olímpicos, agora com essa pandemia, vai ficar meio complicado, porque vai dar uma bagunçada aí no calendário esportivo mundial, né? Com esse adiamento da Olimpíada de Tóquio. Porque era meio que já acertado, né? A maioria dos jogos, dos mundiais, eles eram usados como classificatórios para as Olimpíadas e para as Paralimpíadas acontecerem no máximo 2 anos antes da Olimpíada. Então tinha campeonato mundial que era 1 ano antes da Olimpíada, tinha outros que eram 2 anos antes da Olimpíada e já valiam como busca de índice para classificação. Então, antes dessas competições oficiais, eram feitas todas como é o nome? As reclassificações ou classificações de cada um. Tá? Eu saí lá, eu parei de compartilhar porque o Janiel está entrando, acabei de autorizar ele aqui, ele já vai entrar, eu volto para lá. Então, esse tipo de atitude, ela é bastante comum, tá? Mas as pessoas que fazem esses exames e essas classificações são treinadas e autorizadas pelo Comitê Olímpico Internacional. No caso aqui do esporte para surdo, é pelo Comitê Olímpico de Esportes para surdo, tudo bem? Que daí é outra classificação, é completamente diferente, é fora da alçada do Comitê Olímpico Internacional, porque eles não entram como filiados, né, do Comitê Olímpico Internacional, por não participarem das Paralimpíadas. Ok? Ok. Bom, aí olha lá. Como que faz a inclusão, né, de esportes dentro tanto do Comitê Olímpico Internacional, do Comitê Internacional de Esporte para Surdo? Tudo depende, né, da quantidade de países que são inscritos para isso e da quantidade de atletas que eles têm. Então, existe aí algumas normas, algumas referências, né, que são exigidas. Por exemplo, para um esporte se tornar olímpico, ele tem que ser praticado em pelo menos 4 dos 5 continentes. Aí tem que ter campeonato mundial regular e tal. Isso vale para os dois, né? Tanto para surdos como para as outras deficiências. Cada federação, instituição ou comitê tem as suas regras, mas isso também não tem muita relevância para a gente, a não ser que a gente vá querer trabalhar exatamente com isso. Ô, louco, tem 2 Janiel na turma, o cara tá querendo entrar? Ah, não, é que o primeiro falhou. E aí, Janiel, tranquilo? Deu certo agora, filhote? Janiel? Oi? Ah, tudo bem, deu certo. Vou derrubar a primeira que você entrou lá então, tá? Vê se você não sai. Saiu? Tá aí ainda? Tô tentando conectar. Oi? Tô tentando Tá conectado. Ah, não, então tá bom. Não é porque tinha 2 pedidos seu aqui e eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Mas vamos lá então. Aí, galera, olha lá. A gente começa a entender, né, a perceber e documentos e registros, né, que o esporte para surdo no Brasil começou aí por volta de 1930, né? E ele vem crescendo e vem participando de muitas atividades, né? Dentro de todas aquelas possibilidades que a gente apresentou ali do esporte para o surdo nas competições. E a gente tem a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos desde 1984, tá? Então, existem, assim, muitas pessoas que trabalham, né? Já foi feita a Olimpíada, né, de surdos no Brasil, lá em 2002, e teve 29 delegações, cerca de 1.500 atletas. É um número bastante significativo
quando a gente começa a pensar na especificidade do esporte, né? Oi. Então, o que eu preciso entender de limitação, né, da deficiência auditiva para o esporte? O que eu preciso adaptar, como eu preciso modificar e entender do meu trabalho quando eu falo isso? A deficiência auditiva, ela compromete a escuta, compromete o ritmo, né, da dinâmica dos esportes. Quem vai estar envolvido no esporte precisa entender que as pessoas que participam fazem leitura labial. Então, a partir daqui, eu preciso entender que todas as vezes que eu vou me dirigir a alguém, eu preciso me posicionar de uma forma que eu fique, né, sempre de frente com a pessoa, para que eu facilite essa leitura labial, né? Eu preciso entender que a minha comunicação visual, ela é muito importante, então a parte gestual é importante que eu saiba me comunicar e me expressar aqui. E se eu souber Libras, ainda melhor, né? Eu acho que assim, se souber, não. Quem pretende trabalhar com surdos, eu acho que isso é mais do que obrigação, né? A pessoa ter o conhecimento das Libras, tá? E eu preciso entender que a pessoa, se ela não é surda completamente, né? Se ela tem uma deficiência auditiva, se ela tem perda auditiva, muito provavelmente ela vai ter dificuldade de distinguir sons parecidos. Então, se eu tenho um grupo com perda auditiva, não são surdos totais, né? Não tem a surdez legal que a gente fala. Não que seja legal ter surdez, mas legal dentro da legalidade, ok? Se a pessoa não é surda, ela só tem perda auditiva e eu tenho condição de usar algum estímulo auditivo para que eu possa fazer o desenvolvimento desse esporte, eu tenho que tomar cuidado com sons parecidos, porque muito provavelmente essas pessoas não vão conseguir fazer a distinção deles, tá? Então eu tenho que tomar todos esses cuidados. Professor, Oi. no caso, os surdos eles poderiam participar das Olimpíadas sem ser com deficiente, uma coisa assim? Então, cara, depende da modalidade, depende do esporte. Se ele tiver a condição disso e tiver uma autorização do Comitê Olímpico Internacional, nada impede, não tem problema. Por exemplo, se você pensar numa prova do atletismo, por exemplo, que não as corridas, que todas são de estímulo auditivo para o início. Mas se você pensar nas provas de campo, né, que a pessoa pode estar ali do lado e ela tem uma perda auditiva, não é surda total, que os atletas são chamados pelo nome, né, numa ordem sempre igual. Então, por exemplo, a gente vai fazer um arremesso do peso. Então, você é o primeiro, eu sou o segundo, o terceiro é um deficiente auditivo. Né? Então, se ele olha a súmula antes e ele presta atenção, ele sabe que toda vez que eu terminar o meu arremesso, ele tem que se preparar para ir arremessar. Aí eu, particularmente, acho que não teria problema, mas eu nunca vi. Entendi. Tá? Porque o negócio é assim, como ele é altamente específico, o Comitê Internacional muito provavelmente vai tentar fazer todas as adaptações possíveis para que ele continue dentro da organização dele ali, para que ele não sofra nenhum tipo de preconceito. Eu lembro muito bem quando teve uma Olimpíada que um rapaz foi nadar, era um rapaz negro que não sabia nadar, só que ele era o único do país dele que podia estar lá e tal, e o cara sofreu um monte de preconceito e tal, porque demorou muito para nadar e tudo mais. Só que ele era um excelente atleta em outras modalidades. Ele participou de mais de uma modalidade, né?
Como ele tinha, teoricamente, a possibilidade e a permissão do comitê do país dele para participar, ele foi, né? Ele entrou na natação. E depois, numa entrevista, esse rapaz ele fala que o maior arrependimento dele foi ter entrado num esporte que ele não dominava, que ele na verdade ele achava que ele dominava, e fez o país dele passar muita vergonha, né? Que ele devia ter ficado só na modalidade que era de domínio dele. E é o mesmo argumento que vão falar para um deficiente quando vai tentar entrar lá nos normais, porque ele pode se expor demais e isso para ele não vai ser legal. Ok? Ok. Então, daí, outra coisa que a gente fala, né, das adaptações, então a gente começa, né, pela interpretação do contexto visual da modalidade. Eu preciso da presença de um intérprete, né, com conhecimento de Libras, para que ele possa fazer essa arbitragem. Então, o cara vai ser um intérprete de eventos esportivos, né, e vai estar ali perto do árbitro, ou se o árbitro souber disso, é melhor ainda. Eu tenho que desenvolver e comunicar os comandos visuais a todos os atletas que vão estar participando. Vou ter que fazer isso repetidas vezes para garantir que todos entenderam esses comandos. E essas repetidas vezes vão acontecer através de demonstrações. E, principalmente, esse comando ele tem que ser criado com uma certa antecedência, para que eu possa usar esse comando e esses sinais nos treinos. A arbitragem vai fazer uma sinalização visual, que também vai ser divulgada e compartilhada com todos os participantes com antecedência, para que eles possam usar no treino, e isso seja interiorizado. Então, essa comunicação entre as equipes ela é muito importante. Não só das equipes que vão participar, mas das equipes organizadoras também. Então, por exemplo, eu vou organizar a natação. Então, eu vou entrar em contato com as federações de todos os países que vão participar. Se é dentro do meu país, eu vou entrar em contato com todos os clubes e vou passar todas as diretrizes. E essa comunicação, ela tem que ser bastante eficiente e ela tem que ser constante. Ela tem que acontecer durante várias vezes no decorrer desse processo de preparação, para que todo mundo consiga se adequar e se adaptar ao que vai acontecer. Tudo bem? Aí, aqui a gente termina, ó que coisa mais linda, essa parte. Só que daí, por que eu dei essa aceleradinha? Eu quero falar com vocês ainda sobre o próximo encontro, né? Eu vou estar adiantando, que é o seguinte. Espera aí, deixa eu só marcar aqui 12 adaptados. Que eu tenho que passar para o Ronaldo quantas pessoas entraram na sala. Galera, voltando. Na semana que vem, então, a gente tem a prova. Eu vou colocar o link da prova lá na... Como é o nome? Lá no AVA, na unidade 1, sessão 1, pós-aula. Não se esqueçam disso, tá? Esse link, ele é configurado para vocês conseguirem o acesso a ele durante 24 horas. Então, vai iniciar na segunda-feira, dia 20, às 19 horas, e vocês têm até segunda-feira, até terça-feira, 21, às 19 horas para fazer. Não pode entrar no link e sair, tá? A partir do momento que você entrou para fazer, você tem que ir do início ao fim fazendo essa prova. Tudo bem? Porque se você sai, você até consegue voltar no link, mas provavelmente essas como é o nome? Respostas,
já foram enviadas e você pode ficar sem nota. Tudo bem? Então, se eu entrar no link, eu tenho 24 horas para responder. Sim, 24 horas. Não, o link tem a validade de 24 horas. Mas o tempo de prova. Oi? Quando abrir Não, o você link, pode tem um ficar. tempo? Se você ficar com ele ligado o tempo inteiro, você pode ficar às 24 horas, não tem problema. O que você não pode é desligar, sair dele e voltar. Entendi. Certo? Eu achei que tinha um tempo. Você abrir o link, já tem um tempo para fazer a prova. Não, não. A validade dele é 24 horas. O que você não pode é entrar e sair dele várias vezes. Entendeu? Entendi. A partir do momento que você entrar, você tem que falar assim, eu vou fazer e vou pro estouro. E vai até o... Oi? A prova é você que vai fazer? Sim. Beleza. Com todo amor e carinho. Como eu sempre faço tudo para vocês. O que acontece é o seguinte, serão, na verdade, 9 questões, 8 de múltipla escolha e uma dissertativa. As de múltipla escolha valem 100 pontos cada uma e a dissertativa vale 200 pontos. Ok? Porque essa prova vale 1.000. Eu não pedi nenhum trabalho para vocês, né? Não. Então, Não. hoje eu vou precisar pedir um trabalho para vocês me mandarem até sexta-feira, por favor, porque eu preciso lançar sabe aqueles pontos lá, aqueles 1.000 pontos da atividade de sala para vocês? Eu tenho que lançar até segunda-feira. E eu pretendo fazer isso nesse final de semana. O meu e-mail, vocês sabem qual é: luiz.sobrinho@croton.com.br. Eu preciso que vocês façam o seguinte. Muita calma nessa hora. Peraí, eu já vou selecionar a situação problema aqui agora e vou colocar em um determinado slide aqui, e daí vocês vão fazer isso, me manda e fica tudo lindo. Muita calma nessa hora, peraí. Vou pôr nesse slide aqui mesmo. Ui, inferno. Vou pôr nesse slide aqui, ó. E vocês vão resolver isso para mim. Me manda, tá? Até sexta-feira, por favor. Muita calminha nessa horinha. Bonita, adorei essa. Olha lá. Situação. Galerinha, olha lá. Por enquanto, tem alguma dúvida do que a gente falou? O que é mais importante que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: para a prova, você vai estudar não só por esse material que a gente está trabalhando com ele, tá? Mas também pelo livro. Eu estou usando o livro, né, didático de vocês, que tem, né, disponível lá no AVA, para que vocês usem ele também como fonte de pesquisa, tá? Porque eu estou usando, né, textos dele, coisas assim, para fazer a constituição da prova, tudo bem?
Vou mostrar as duas situações problemas. Ó, uma eu já selecionei. Vou pegar a segunda aqui, muita calma nessa hora. Nossa, o negócio não anda, rapaz. Agora sim. Chegamos aqui. Olha lá. A gente vai fazer agora. Eu vou mostrar para vocês. Vai ficar gravado, vai ficar no vídeo. Vocês vão ter acesso a isso depois, tá? Porque daí é importante. Eu vou ler com vocês, tá? E vocês vão... Se tiverem alguma dúvida, a gente já tira a dúvida agora, ok? Mas eu fico à disposição de vocês para mandarem as mensagens. Pode mandar no WhatsApp durante a semana, que eu vou vendo uma forma de tentar tirar as dúvidas de vocês em relação a isso. O importante é vocês não perderem a data, né, de enviar isso para mim até a sexta-feira, por favor. Tá aqui. Apareceu aí? Então, ó, primeira situação problema, galera. Não apareceu ainda não, professor. Não Agora apareceu? apareceu. E agora? Apareceu. Oi? Não apareceu. Mas eu vou ter que sair porque tem alguém querendo entrar. É o David. Chega atrasado, só atrapalha esse cara. Às horas. Brincadeira. Representante. Ô, chegou cedo para aula da semana que vem, David. A Meu prova. Deus do céu. Oi? Tava dormindo? Chegou Peguei pra trânsito. prova. Ah, pegou Peguei trânsito, tá? Sim. Entendi. Olha lá. Então, a primeira situação problema, ó. Você foi destinado a avaliar um aluno com síndrome de Down em uma academia da qual é professor contratado. O aluno veio acompanhado da mãe com uma indicação médica para realizar atividade física aeróbica e de resistência, sem restrições médicas. Você trabalha no setor de musculação. O horário possível para este aluno frequentar a academia é justamente o horário em que os praticantes que trabalham com mais carga frequentam. Após a avaliação física, constatou-se boa resistência aeróbica, força muscular e excelente flexibilidade desse aluno com síndrome de Down. Baseado, né, nos estudos, quais aspectos devem ser levados em consideração ao se elaborar um programa de atividade física que envolva resistência aeróbica e força muscular? Como incluir socialmente esse aluno em uma academia? Então, essas duas perguntas que eu quero que vocês respondam para mim em relação a essa situação número 1. Tudo bem? Vocês vão pensar como vocês vão elaborar esse programa, o que você leva em consideração. Não é para montar para mim a série dele. O que eu preciso é o que você leve em consideração. Lembrando que é um aluno síndrome de Down. Tá? E como você vai fazer para incluir esse aluno, né, na academia? Porque ele vai estar num horário onde as pessoas que trabalham com mais carga é o horário que eles frequentam. Então, eu tenho que ter esse cuidado também, ok? Então, eu quero todo o procedimento que vocês vão fazer com ele. Não precisa prescrever o treinamento. Entenderam? Ninguém entendeu. Tá bom, então. Situação número 2. Oi? Entendemos, sim. Ah, então tá bom. Situação número 2, olha lá. Agora, mudemos de ambiente de atuação. Você irá conhecer a Escola de Esportes da região, trabalhando no projeto Segundo Tempo. Nessa situação, você toma conhecimento que receberá 2 alunos deficientes auditivos, Inácio e Carla. No histórico, né, e na ficha de matrícula de cada um deles, já existiam algumas considerações importantes. Carla
tem 18 anos, nunca teve um tratamento especializado para sua deficiência. Durante o ensino regular, não teve nenhum intérprete, desenvolvendo a capacidade de leitura labial. O Inácio, que tem 15 anos, né, aos 10, foi obrigado a realizar o implante coclear para manter parcialmente a audição. Eu não pus a parte principal, que é a pergunta. Espera aí. Ô, cabeçudo. Volta aqui. Espera aí, galera. Eu pisei na bola. Opa. Voltei. Apareceu aí? Então, ó, ele fez o implante coclear. Aí, depois de um ano de trabalho, né, com esses alunos, o projeto deve ser renovado e um novo profissional substituirá. Será que o profissional pensará na inclusão dos seus alunos? Como você pode auxiliar esse novo profissional a dar continuidade com o seu trabalho com Carla e Inácio? Olha o que eu quero de vocês. Imagina que vocês pegaram esses dois alunos, né? Um com implante coclear e uma outra que nunca teve nenhum tratamento, mas desenvolveu a capacidade de leitura labial, ela aprendeu a fazer isso sozinha, e você trabalhou com esses dois durante um ano. Depois de um ano, você vai sair dali, né? O que você vai conseguir passar de informação e de procedimentos e de estratégias, né, para esse novo profissional que vai dar continuidade ao seu trabalho, independente de qual modalidade, do que eles vão fazer, tudo bem? Isso não vem ao caso agora. O que é importante é como você, profissional, passa, né, as informações para um outro profissional que vai assumir o seu lugar dentro desse trabalho que você desenvolve. Entenderam o que eu quero? Sim. Ô, Luiz, você pode Sim. voltar à situação só para mim tirar um print aqui, por favor? Qual? A número 1? É? Ó, isso vai ficar aqui no vídeo, tá? Mas não tá aí. Ah, beleza. A Pode 2 ir. vocês já conseguiram tirar? Já. Põe na 2. Põe na 2 para mim, Luiz, por favor. 2. Pronto. Tranquilão? Sim. Tá. Então, peraí, que eu vou sair daqui. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Um momentinho. Fecha essa apresentação. Volta essa. Vocês sabem, todos sabem o meu e-mail, né? Não, professor, passa aí, por favor. Vou passar. Vai estar bem bonitinho aqui em cima, ó. Ó, meu filho doidão. Xingando. Ai, cadê o negócio aqui? Eu apanho desse computador, galera. Vocês não imaginam o quanto. Tiozão não manja de tecnologia, né? Eu não, graças a Deus. Olha lá. luiz.sobrinho@croton.com.br. Acharam aí? Tá em cima da situação problema número 1. Agora foi. Foi? Beleza. Apareceu aqui. Beleza é o que eu mais tenho. Sobra beleza da minha pessoa. Então, o que você tá rindo, Renata? Não entendi. Essa risadinha aí.
Tá de brincadeira comigo. Olha lá, o que vai acontecer agora? São 19 horas e 54 minutos, a gente tem 30 minutos mais ou menos para a gente ver o slide. Então, quando eu tenho uma possibilidade de trabalhar com os deficientes auditivos, galera, eu tenho fora, né, da competição, eu tenho algumas dessas possibilidades. Quem aqui hoje se sente seguro para trabalhar com deficiente auditivo? Qual de vocês? Tem alguém de vocês que se sente seguro para isso? Então, eu também não. Por quê? Exatamente pela dificuldade da comunicação. Eu tentei aprender Libras, eu já dei aula para um deficiente auditivo, já comentei com vocês, e para mim foi bastante difícil, né? Até porque eu tenho uma certa dificuldade, né? Descendente de italiano é uma desgraça, a gente gesticula demais, a gente usa demais as mãos para quando está falando. Só que não é uma utilização das mãos de forma adequada. Né? Eu simplesmente balanço a mão, eu não estou falando nada ali, na verdade. E eu, como sou muito agitado, eu ando muito de um lado para o outro, eu acabaria dificultando o meu posicionamento em relação a esse deficiente auditivo para ele me entender. Mas foi assim, um desafio, foi um negócio bem legal trabalhar com o Diego, porque eu precisei me policiar e prestar mais atenção em mim durante todo o tempo, apesar dele ter ali com ele sempre um intérprete de Libras. Oi. Alguém ia falar alguma coisa? Então, quando a gente começa a entender, né, como eu posso pensar na sequência aí da prática esportiva com os deficientes, tá? Eu preciso entender aqui, ó. A atividade terapêutica, ela é sempre utilizada, ou normalmente utilizada, como um complemento, né, de período de reabilitação. Por quê? Porque eu vou terminar essa reabilitação para reinserir esse indivíduo nas atividades do dia a dia. Depois que eu conseguir essa reinserção, né, ele está habituado, está inserido, belezinha, ele vai começar com as atividades que são recreativas. Então, aqui é quando o indivíduo, ele, após esse período de reabilitação, ele permanece, ele continua fazendo a atividade regularmente, pensando na qualidade de vida, no divertimento dele, né? na parte recreativa mesmo, tá? E em alguns casos, algumas pessoas se dão tão bem, né, aqui, que eles migram, né, na verdade, para essa atividade competitiva. Por quê? Porque aqui na atividade recreativa, trabalhando regularmente, ele viu que ele tinha potencial, percebeu esse potencial, essa evolução, né, e consegue se desenvolver, né, de uma forma que vá conseguir participar da parte competitiva. Quantos chegam aqui na atividade competitiva? Muitos ou poucos? Muito pouco. Muito pouco, né? E é exatamente isso. Exatamente como acontece com as pessoas que não têm deficiência, né? Porque chegar no alto rendimento requer muito empenho, muita dedicação, muito treinamento. Então, às vezes, as pessoas acabam esbarrando nesses detalhes, digamos assim, né? Professor, Oi. mas você acha que, vamos supor, para o deficiente chegar ali no alto rendimento, da parte de competição mesmo, não tem um pouco do preconceito dos pais ou algum empecilho dos pais de deixar os alunos expostos à atividade de alta intensidade, o treinamento mais pesado? Eu acho que isso já existiu mais, viu, Davi? Na verdade,
com essa grande divulgação que é feita da Paralimpíada e da capacidade que essas pessoas têm, pô, se a gente for olhar o quadro de medalhas do Brasil na Paralimpíada é muito superior da Olimpíada dos que não são deficientes. Então, eu acho que esse é um paradigma que já foi quebrado, que está sendo quebrado, que mudou muito. Na verdade, o que eu acho que falta é mão de obra especializada para trabalhar com esse pessoal. E isso conseguir aumentar ainda mais. Porque a gente tem assim, um grande percentual da população, né, que são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, se a gente tivesse mais gente e mais programas, na verdade, né, uma política pública de desenvolvimento do esporte, tanto olímpico como paralímpico, mas com profissionais habilitados para trabalhar nisso. Eu acho que a gente conseguiria mudar muito esse cenário, né? Porque realmente os pais da criança deficiente, né, muitos, né, não posso falar todos, mas muitos pais têm aí esse preconceito de... Não é preconceito com a criança, com o deficiente, sabe? Mas tem uma preocupação, não vamos usar a palavra preconceito, que eu acho que fica muito pesado, mas tem uma preocupação muito grande de como o filho dele vai ser visto, vai ser aceito, como ele vai participar, como vão tratar. Eu acho que é muito mais uma preocupação de cuidado do que um preconceito por não acreditar na capacidade desse deficiente, entendeu? Entendi. Eu pelo menos, acho que é isso. Não posso... Oi? Entendi. Beleza? Então, olha lá. Aí, o que acontece? Quando a gente fala dos benefícios que a atividade física pode gerar para esse deficiente auditivo, então ele vai ter uma melhora de capacidade de aptidão física, vai melhorar a comunicação, né? Porque o aumento da autoconfiança dele é nítido, e daí ele vai ter um controle maior de gesto e vai diminuir essa ansiedade. Então, quanto mais gente tiver ao redor dele que vai entender essa comunicação gestual, vai fazer com que ele diminua a ansiedade de não ser entendido. Porque o grande problema, você pode ver, é que às vezes, né, por exemplo, eu tentava conversar com o Diego quando o intérprete, por exemplo, não estava. Às vezes o Diego chegava um pouco antes do intérprete e tal, ou eu encontrava o Diego na faculdade antes dele ter encontrado o intérprete, e eu queria conversar com ele, cara, só que eu não sabia fazer os gestos. Só que o Diego é um cara assim, aquele moleque iluminado, cara, porque hoje ele terminou a faculdade de pedagogia, né, se formou, ele dá aula de Libras lá na Associação de Amigos do Deficiente Auditivo, né, na ADA, só que ele é muito bem resolvido com a deficiência dele. Então ele se divertia muito comigo tentando fazer o gesto e me comunicar com ele. E eu não conseguia, eu ficava ansioso. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem esse discernimento que o Diego tem, né? De não conseguir entender e não conseguir mostrar para a pessoa que ela não está entendendo. Ou não conseguir fazer a pessoa que ela entender que ela está viajando na maionese e isso é ruim. Então, esse aspecto do esporte, quando as pessoas estão bem preparadas para fazer essa inserção, ela é muito importante, né? E com isso tudo, eu melhoro a autonomia da integração na sociedade, né? De uma forma mais profunda, mais efetiva, tá? Então, não adianta, cara. O esporte, assim, a prática esportiva, ela é uma ferramenta de educação, de inclusão, de preparação, de tudo que você possa imaginar, cara, do que tem de melhor para uma pessoa. Só que, infelizmente, a gente não tem esse reconhecimento aí
pelas autoridades políticas, governamentais, a gente não tem esse reconhecimento pela própria população. Muita gente acha que não é assim que funciona. A gente não tem o reconhecimento do setor da educação, por exemplo, né? Porque a gente poderia facilmente ser, nós da educação física, a principal disciplina para o desenvolvimento integral das pessoas. E por que a gente poderia ser e não é? Porque, infelizmente, daí eu volto a insistir, né, o despreparo de muitos profissionais que acabam, principalmente quando se fala no funcionalismo público, de profissionais que são concursados e poderiam estar desenvolvendo um trabalho excepcional e, como sabe que ele não vai ser demitido, não vai perder emprego, não vai ser mandado embora, faz tudo de qualquer jeito, né? Não tem um reconhecimento adequado do trabalho e, em consequência disso, ele vai lá e faz de qualquer jeito. Então, isso é muito complicado, né? Eu passei muitos anos com os meninos do handball e a gente sofria muito com isso, sabe? Porque eles queriam um reconhecimento maior do trabalho deles, não tem nada a ver com a deficiência auditiva, né? Mas, assim, a situação do reconhecimento é mais ou menos a mesma. Porque, assim, eles queriam reconhecimento do trabalho deles e não tinha. Só que para o trabalho melhorar, precisava de mais apoio. E eu falava para eles, a partir do momento que a gente tiver um resultado bom em um ano, no outro ano, pode ser que eles nos apoiem. Então, a gente tem que trabalhar bem aqui para ver se melhora no ano que vem. E algumas vezes melhorava, de repente fazia um corte gigantesco, acabava com a motivação de todo mundo e a gente tinha que voltar lá e trabalhar e fazer tudo. É a mesma coisa que acontece com os deficientes. Às vezes eles estão dentro de um programa que está sendo bem desenvolvido, que tudo está acontecendo da maneira como tem que acontecer, e daí de repente tem uma mudança de administração da entidade que você está trabalhando. E aquilo lá, o novo administrador entende que não tem tanto valor e dispensa você, acaba com o programa, ou diminui tempo, verba, local. Então a gente sofre muito isso, né? Então o que a gente precisa entender, né? Que a gente não trabalha só com o corpo, né? A gente trabalha com a pessoa, com um ser integral, que tem sentimento, que tem opinião, que tem limitação, mesmo os que não têm deficiência, né? Só que daí, quando a gente vai olhar essa pessoa com ou sem deficiência, a gente precisa entender que as dificuldades que ela apresenta, né, nem sempre não são da mesma intensidade. Qual é a maior dor que você pode sentir? Qual é a maior dor do mundo? É a dor que você pode sentir. Ninguém pode sentir a minha dor. A minha dor só eu sinto. Como eu não posso sentir a dor de nenhum de vocês. Então, quando eu vou olhar para as pessoas com deficiência ou não, eu preciso olhar, na verdade, não aquele corpo. Eu não preciso olhar aquela estrutura humana. Eu preciso olhar a pessoa que existe ali. Porque quando eu olho a pessoa que existe ali, eu consigo perceber os sentimentos, eu consigo ouvir e entender as opiniões e eu consigo respeitar as limitações. Porque eu fui além do corpo, eu olhei a pessoa. E trabalhar com um deficiente, a gente sempre tem que olhar a pessoa. Muita gente não se adapta, não se adequa a trabalhar com o deficiente, por quê? Porque só olha a máquina, só olha o corpo, só olha a parte funcional. Esquece desse olhar mais pessoal. Tudo bem? Dúvidas? Não. Perfeito. Não, é perfeito, é louco. Não, nem tanto. A gente tem. Galera, então, ó, vamos lembrar. Semana que vem, prova. Estudem pelo livro
tudo bem? E com essas aulas, com o que a gente está comentando aqui, tem material dos dois nisso. Me mandem, pelo amor de Deus, até sexta-feira, essas duas situações, problema que a gente apresentou nesse primeiro slide aqui, né? Não esqueçam disso, manda no meu e-mail, tudo bem? E lembra do AVA e do desafio nota máxima. Quem não fez o AVA, galera, acelera aí essa semana, porque fazer o AVA te dá até 200 pontos desses 1000 do trabalho, tá? Ah, professor, e quanto vai valer esse trabalho? Vai valer os outros 800 pontos. Até 800. Quem me entregar até sexta-feira, concorre aos 800. Nossa, professor, esqueci, não fiz, vou mandar no sábado. Vai valer menos de 800. Provavelmente a metade da pontuação. Agora, avisa o restante da turma, pelo amor dos meus filhinhos, né, que eu estou pedindo isso. Na verdade, o David que é o representante, né, David? Quem falou isso? Aqui todo mundo falou. É tudo mentiroso. Tudo mentiroso. A sala Quem é o representante dessa turma? Não vem fugir, não, mano. Não, de verdade, quem é o representante? Não Porque tem, professor. Mas se me der o dinheiro, eu assumo. Não, tudo bem então. Se assume, tá beleza. Olha só, o que dinheiro. eu estou fazendo com as outras turmas? O representante, normalmente, para a gente, é extremamente importante porque é o nosso elo de comunicação, né? Só que daí o que acontece? As pessoas, às vezes, querem culpar o representante por algumas coisas que ele não tem nenhuma responsabilidade, né? Então, o que eu estou fazendo com as outras turmas? Para falar sobre a prova, para falar sobre esse trabalho, eu estou gravando um áudio falando com a turma, né, com quem não está presente aqui, e mando para o representante. E o representante encaminha isso. Porque daí não é a responsabilidade dele de divulgar o trabalho e tal, porque senão as pessoas falam assim, mas você é folgado, fica dando trabalho para mim, como se o representante que escolhesse isso, né? E quem escolhe somos nós que estamos aqui na docência. Então eu estou fazendo isso com todas as turmas para evitar constrangimento e briga entre vocês. Então, assim que terminar a aula, eu vou gravar esse vídeo, vou mandar para o David. David, eu peço que você faça o favor de pôr no grupo, divulga para a galera, para que todo mundo fique ciente. Porque, por exemplo, essa turma, só para vocês terem uma ideia, quer ver? Quantas pessoas são na lista de chamada? Deixa eu achar minhas anotações aqui, ó. Cadê o grito da galera? Até que são 17 pessoas na lista. Tem 12 hoje, tá faltando só 5, tá bom. Recorde de participação proporcional, né? Por exemplo, eu tenho uma turma de manhã, cara, que tem 67 alunos. Hoje tinha 6 na aula. Aí depois os caras falam, professor, eu não fiquei sabendo do trabalho. Eu falei, também, você não entra na aula, não faz nada. Aí complica. Porque qual é o meu medo? É que a pessoa não entenda ou procure o link da prova em lugar errado, vai procurar no dia da coisa. E não é isso, tem que procurar, na verdade, lá na unidade 1, sessão 1, pós-aula, ok? É lá que vai estar o link que vocês vão acessar. Certo, galerinha? Luiz, para estudar pelo livro didático unidade 1 e 2? 1 e 2. Beleza. 1 e 2. E por esse material que a gente tem também. Tá. Ok? Ok. Ei. Mais alguém? Se ninguém tiver mais dúvida, agradeço muito a presença de vocês. Estou com bastante saudade, não vejo a hora de voltar à aula presencial. E ó, beijo, boa semana para todo mundo. Beijo, Valeu, tchau. boa semana. Falou, galera, até mais. Valeu, professor. David, daqui a pouco eu mando o e-mail para você. Oi, o primeiro que saiu. O bicho é flash, cara. Esse parça, você vai falar. É agenda lotada. O homem não é fraco, não. Tá com pressa. Chegou atrasado. Foi o último que chegou, o primeiro saiu, maluco.
Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Falou.